Fala galera, aqui é Vivente Dividendos. Antes da gente falar aqui sobre o papo rico desse mês, eu queria deixar um recado aqui muito importante para você. A parte mais difícil para um investidor é selecionar as empresas que vão compor a sua carteira de investimento. Por que isso é tão difícil para o investidor? Porque primeiro precisa de experiência e muitas vezes você está começando agora no mercado, não tem tanta experiência assim. Segundo, você precisa de um conhecimento técnico, bastante conhecimento técnico. Então você precisa saber identificar os riscos daquela empresa, identificar se aquele case de negócio vai ser sustentável a longo prazo. Além do fato de que no mercado americano tem inúmeras empresas, tem um monte de empresas. Então para você achar as melhores ali dentre aqueles monte de empresas, é um trabalho bem complicado. Ele exige tempo, dedicação e muitas vezes as pessoas ficam ocupadas com o trabalho do dia a dia e não conseguem parar para olhar isso. Pensando nisso, nós lançamos a solução ideal para você, que é o Pense Rico Express. O que o Pense Rico Express é? A gente já pré-selecionou um número de empresas ali, cada uma carteira com um perfil de investimento diferente, e dentro dessa pré-seleção tem várias empresas tops, só empresa boa mesmo. Essas empresas foram selecionadas por mim. Eu fui lá, peguei o case de estudo da empresa, analisei, olhei, mostrei os riscos, mostrei as vantagens competitivas, enfim. Aqui na Pense Rico, meu amigo, não tem aquela história de contratar analista para cuidar do seu dinheiro, não. É eu mesmo que vou cuidar dele com todo o meu carinho. Vocês já conhecem o meu trabalho, sabem como é que eu trabalho aqui no blog, então sabem que eu procuro buscar o máximo de qualidade possível. Pensando até nisso, a gente já fez um último artigo agora. Nós falamos sobre um REIT, né? Quando eu falo empresa aqui, é REITs e empresas, né? Falamos sobre um REIT que é focado no setor industrial. Fiz um artigo aqui semana passada falando sobre o quão benéfico vai ser o setor industrial com a redução de impostos das novas leis do Trump. Então esse REIT ele vai se beneficiar muito com isso. E vale muito a pena, porque esse REIT, independente disso, ele já tem um crescimento fantástico, muito bom mesmo. É um dos melhores REITs do momento que eu vejo. Então vale a pena você entrar lá, acessa lá, express.penserico.com e assine o nosso conteúdo premium, para você ter acesso a essas carteiras de investimento montadas aí exclusivamente para investidores, ok? Então, vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Agora fica aí com o Papo Rico e a presença do nosso nobre Cadu, que é responsável também pelo Express das ações brasileiras. Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 10 de dezembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha, nós vamos começar em mais um Papo Rico, é o Papo Rico de número 3, é isso mesmo, Cadu? É isso aí. Eu perdi Rumo a ao conta, 100. hein? Eu perdi a conta, eu tô misturando Papo Rico com Papo de Dividendo, aí tá tudo meio confuso aqui na cabeça. Mas vamos lá, a gente resolveu fazer uma mudança aqui no Papo Rico. A gente geralmente trazia notícias dos Estados Unidos e um pouco de notícia brasileira. Só que como eu já tenho feito lá o Papo de Dividendo, que é um podcast mais voltado para o mercado americano, acho que chega de falar de mercado americano, né? O tempo inteiro enche o saco, né? Vamos falar de Brasil aí. Então, o Papo Rico, a partir de agora, a gente vai tentar dedicar ele ao cenário brasileiro. E vou contar sempre com a ilustre presença aí do seu Cadu, que é um cara que conhece, domina muito do mercado brasileiro. Então, vamos lá. Cadu, a gente separou aqui algumas questões, aí, algumas perguntas aí, que o pessoal foi mandando pra gente e tal, algumas coisas que estão até acontecendo no momento, e aí o Cadu vai comentando sobre isso. Beleza, galera? Então, primeiro que a gente tem aí é a Wheezy 3. A Wheezy 3 é uma ação aí que teve um destaque esses dias aí, que caiu, destaque negativo, né? Caiu 50% aí, com a eminência de uma concorrente entrando aí, enfim. E a gente até chegou a colocar ela aí no nosso Pense Rico Express. Eu queria que você falasse um pouco da Wheezy, né? Wheezy, né? Da Wheezy 3 e dissesse um pouco qual é o case de negócio dela, explicasse se a empresa é boa ou ruim, e basicamente aí dizer se no momento atual ela é uma oportunidade ou um risco, né, para quem está pensando em entrar na Wiz. Manda bala aí, que agora é contigo, Cadu. A Wiz é uma empresa que fornece produtos, né, de capitalização, consórcio, tudo quanto é tipo de seguro, previdência. E 80% dos clientes dela são da Caixa. Então, ela trabalha basicamente em parceria com a Caixa mesmo, com a Caixa Econômica, né? E 80% dos clientes dela são da Caixa. Então, ela é totalmente dependente da Caixa.
E o que aconteceu foi que Ela no só tem mês esse, é a única fonte de renda dela é a caixa? 80% da caixa. Ela tem Hum, ainda 20% que vem de outros negócios lá e tal. Eu não lembro direito o que é, mas tipo, são questão de riscos especiais, que eu não lembro direito o que é, mas é besteira. 80% é caixa, né? E o que aconteceu foi que, antes de falar disso, até é interessante falar que a empresa divulgou no mês passado o balanço do terceiro trimestre, veio excelente, né? Teve um crescimento de 40% do EBITDA, mais de 40%, comparando com o terceiro trimestre de 2016. O lucro também cresceu 32%. pô, essa Ou seja, foi um crise balanço muito bom. é um baita de um balanço nessa crise aí que a gente está passando aí. É difícil de uma empresa bater isso aí. Tanto que na plataforma Pense Rico, né, agora com essa queda que ela sofreu, naquele nosso ranking, ela apareceu muito bem, está lá em destaque, na primeira página, logo, lá nas primeiras colocações. Então, o que aconteceu? De mês passado, a Caixa soltou um comunicado que estava estudando fazer uma parceria com uma outra empresa, se não me engano é a CNP, que é uma francesa, ia Vixe. começar a vender esses produtos que a Wiz trabalha. A Wiz depois soltou um comunicado, praticamente na sequência, dizendo que não entendia dessa forma, que tem um contrato com a Caixa que vai até 2021 e que esse contrato estava em vigor e que, assim, era aquilo. Aí as duas ficaram nesse impasse, né? Aí o mercado sentou o porrete na empresa, ela chegou a cair uns 50% no mês passado. E eu achei realmente isso uma oportunidade, tanto que a gente colocou ela no índice Pense Rico aqui do Brasil, Uhum. e desde isso ela já recuperou, já subiu uns 10%. Mas está realmente Você chegou, agora. colocou ela antes dessa rateada de 50 aí ou foi depois? Foi depois, ela caiu, deixa eu até pegar o gráfico aqui dela. Ela começou a cair forte ali, lá pelo dia. Bem começo de outubro mesmo, dia 2 de outubro, começou a queda. Foi caindo, Uhum. caindo, caindo, caiu forte. E a gente colocou ela agora, né? Só em dezembro. Então, dezembro foi Show. basicamente o pico dela, ela não caiu muito depois disso. Já se recuperou bastante, ela subiu uns 10% em dezembro. Então, assim, E ela tem quanto tempo de bolsa, sabe? Seguradora aí. que ela mudou de nome, ela antes era Par Corretora. Tá, Assim, corretora. não me engano, deve ter uns 2 ou 3 anos de bolsa, né? É uma coisa assim. Comparado assim com as outras corretoras, você acha que ela tá no páreo aí das do BB Seguridade, coisas do tipo? É diferente porque ela não compete, não concorre com as outras corretoras, né? Porque o cliente dela são toda a Caixa, então ela basicamente está atuando ali só nos clientes da Caixa. E o mais gozado disso tudo, essa briga delas, né? É porque assim, do total da receita da Wiz, né, 80% vem da Caixa. Aí desmembrando isso, você tem 50% são de seguros de vida e previdência e 30% são do segmento imobiliário. Daí o que a Wiz entende? A Wiz entendeu no comunicado da Caixa que o que seria afetado dela seriam só esses 30% do segmento imobiliário, que teria essa Uhum. nova concorrência que a Caixa queria fazer. Já a Caixa deixou entender que não, ela vai estar sobre os 80% da receita da Wiz. Então, assim, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, se realmente é 80% ou se é 30%, ou se nem vai acontecer isso, né? Se a Caixa nem vai levar isso para frente. Enfim, mas o que eu achei assim, essa queda de 50% que a cotação sofreu já me deu muito esse risco. Porque, de qualquer forma, se esse risco vier a acontecer, vai ser daqui a muitos anos, né? Não vai ser algo da noite para o dia. A Caixa simplesmente não falou que vai firmar, falou que estava estudando uma joint venture com essa empresa. Então, assim, ainda vai ter a Wiz, daí deve entrar na justiça, se for o caso, porque tem um contrato em vigor. Eu acho que essa questão não vai ser resolvida tão cedo. Enquanto isso, a Wiz vai continuar surfando aí com
com esse crescimento que ela está tendo. Eu acho que você aproveitou aí a famosa margem de segurança, né? Com essa rateada aí de 50% e tá entrando na empresa. Mas assim, a longo prazo, assim, você vê que é uma empresa sustentável pro cara ou é tipo uma posição ali para 2, 3 anos aí talvez? E depois o cara repensa aí o que vai fazer com o dinheiro. Ou você acha que não, fica 10 anos aí, tá de boa, até 2020 tá de boa. Ela tem esse risco, né, desse contrato com a Caixa, é muito dependente de um único cliente, isso sempre é um risco. A questão tudo é que depende do preço, né? Hoje, realmente, o preço está atrativo. O lado bom é que, assim, a empresa, olhando os números da empresa, ela tem um dividend yield alto, tá, em torno de 8%. Ela tem um o ROE, né, a rentabilidade do seu patrimônio líquido é muito grande, porque o patrimônio líquido dela é muito pequeno, não precisa de muito capital para investir. Uhum. Ela tem uma dívida zero, tem nada, zero, zero. Então, Seguradora assim, geralmente não tem dívida, né? então, assim, é uma empresa muito tranquila, assim, seu capital. Ela tem muito pouco custo de capital, né, e uma rentabilidade muito alta. E o fluxo de caixa dela também é bom, cara. Está conseguindo gerar um bom caixa todo trimestre. Então, assim, eu acho que realmente é uma empresa em uma carteira diversificada, o cara tem tipo já 8, 9 empresas, dá para colocar tranquilamente. Agora, se é um investidor que tem ali 2 ou 3 empresas, não, aí realmente deixa o IS de fora, porque é um investimento com um pouco mais de risco. Entendi. E ela também pode conseguir outros clientes no mercado, né? Espero que ela acorde para a vida agora e tente diversificar mais a receita dela, né? Exato. Aí ela pode entrar na concorrência, né? Você tem aí a Sul América, a Porto Seguro, a BB Seguro que você citou, né? Ela pode entrar nesse nicho também, né? Show de bola. Bom, aproveitando aí, já que a gente está falando de problemas e riscos, né? A gente está com um impasse aí na política brasileira aí sobre a reforma da Previdência. O presidente lá da Câmara disse que dificilmente vai ser votada ainda esse ano, porque não conseguiu a quantidade de votos e acredita-se que talvez não consiga a tempo. O Temer está batendo pé que quer votar esse ano. Nesse meio tempo, o mercado sobe com a notícia de que vai ser votada e cai com a notícia de que não vai ter votação. Fala pra gente aí sobre a questão da reforma da Previdência, assim, quais as perspectivas que você tem aí sobre ela. E, e as empresas aí, se vai ser o mercado como um todo afetado, né? Ou se de repente, acho que vai ser difícil, né? De ter alguma empresa específica se beneficiando disso, né? Talvez uma empresa. Acho que vai ser o mercado todo mesmo, né? A bolsa está bem nítida quanto a isso. Nesse mês ela só está operando com base nisso. Talvez seja uma notícia ou pró ou contra a reforma, o Ibovespa exagera na sua reação. Então, assim, é fato que o que vai ditar o rumo agora, até pelo menos chegar ali março, abril do ano que vem, que é quando começar para valer o período eleitoral, vão ser essa reforma da Previdência. O que a gente tem é que o Temer já está negociando, né? Ele abriu os cofres para tá liberando verba para conseguir voto. Então, é o que ele sempre faz, né? Abriu o cofre mesmo para conseguir aprovar essa reforma. E a questão é assim, quando você pega o governo Dilma, até no período que ela teve a austeridade fiscal ali com o Levy, o maior problema que eles tiveram foi o crescimento da reforma da Previdência. Então, assim, o Brasil consegue controlar gastos ali na saúde, segurança, foi cortando coisas, tá, na educação, conseguiu cortar. O problema está na Previdência, que assim, a maior parte do gasto do público é com a Previdência e isso eles não conseguiram cortar, tanto que crescia 15% ao ano. Então, é um gasto muito forte, pesado, e tem que cortar, não tem jeito. Se o Brasil quiser controlar o déficit público, vai ter que tentar a tesoura nisso aí. E acabou de ser uma notícia hoje, né, que o Alckmin foi eleito presidente no PSDB, está falando que vai convocar uma executiva no partido para votarem a favor da reforma. Isso já é um voto de peso, porque o PSDB estava ali em cima do muro quanto a isso.
Ele estava, acho que, em busca de alguns cargos aí, vamos dizer, alguns poder a mais ali É, dentro do governo. Agora, você acha que corre o risco dele dar uma de Dilma aí, botar um negócio e reprovar o troço lá? Tipo assim, mandar para votar sem ter a garantia de que terá todos os votos? Ou ele é safo o suficiente para alinhar isso aí antes? eu acho que ele é safo, ele tem conversado muito com o Rodrigo Maia, né, que tá sempre esse feedback também para ele. Então eu acho que assim, vai ser uma margem apertada, mas eu acho que ele já vai entrar meio que com o jogo ganho, assim, pelo menos tipo uns 2-0 no segundo tempo. Mas ele vai ter que realmente soltar verba quanto a isso, comprar o pessoal e tal. Fazer a política brasileira, né? Que é como funciona, não tem jeito. É. O problema é que ele não quer jogar pro ano que vem, porque é o ano eleitoral, daí ninguém vai querer votar uma coisa dessa, uma reforma impopular dessa em ano eleitoral. Né? Por isso que o Temer está querendo forçar para votar logo esse ano. Tomara que saia, né? Porque, na verdade, a bolsa aí, né, cara, a gente tá num momento bem complicado, né? Esse finalzinho de ano, com essa doideira da reforma, o ano que vem as eleições devem seguir esse mesmo rumo aí, né? Tipo, o eleitor que for mais pró-mercado, a bolsa vai subir. O eleitor que for mais, que tiver melhor nas pesquisas, que for contra o mercado, né? Que o mercado não gostar muito, aí a bolsa vai despencar. É. Ainda tem o Lula vai poder concorrer ou não, vai estar preso ou não, então enfim, tem tanta coisa para acontecer. Cuidado aí, o pessoal vai brigar com você aí, os petistas que acompanham aí. Se bem que acho que não deve ter mais não, já pulverizei tudo já. É que vamos falar sobre outro assunto mais interessante. Fundos de papel. É o seguinte, Cadu, eu aprendi lá quando eu estava estudando o rating nos Estados Unidos. Vi que lá nos Estados Unidos é o seguinte, meu amigo, rating de papel é junk, é lixo, meu amigo. Não compra isso que você vai ter dor de cabeça. Eu não sei se os americanos ficaram meio que traumatizados com a crise de 2008, no qual esses REITs apanharam bem mais do que os REITs de tijolo, vamos dizer assim. E aí eles abandonaram de vez. Você vê assim que de modo geral no mercado americano existe e tal os REITs de papel, mas sei lá, é 90 de tijolo para 10 de papel. Então o pessoal lá não curte muito o REIT de papel. Aqui no mercado brasileiro você vê que tem bastante FII de papel que tem performances muito interessantes. E de modo geral aí, você acha que agora é o momento aí do FII de papel, já que ele vem ganhando aí cada vez mais, ganhando um pouco mais de representatividade, já que tipo os FIIs de tijolo estão sempre subindo aí, né? E os FIIs de papel ficaram um pouquinho para trás. Você acha que agora é o momento ou ainda vai ficar nesse limbo ainda? Eu tô achando que agora é o momento, tanto que no índice Pense Rico também eu já retirei um de logística, né, e incluí um de papel, que é o FXC. E eu acho que essa vai ser uma tendência. Eu acredito que talvez no próximo mês a gente já faça isso de novo, já tire um outro tijolo e coloque mais um de papel. O que acontece? Os fundos de papel apanharam bastante e não se recuperaram ainda. Porque basicamente são fundos atrelados à inflação, ou IGPM, ou IPCA, ou às vezes até alguns também atrelados ao CDI, né? E então, com tudo em tendência de queda, se tem inflação baixa, juros baixos, esses fundos realmente estão muito baixos. Eles não subiram, não acompanharam a valorização do índice dos fundos imobiliários. E tem muitos até que estão abaixo do valor patrimonial. Então, eu estou vendo isso hoje como uma oportunidade. O que acontece? Os fundos de tijolos, a maioria já valorizaram bastante, então a gente não tem mais tanta oferta, tanta valuation atrativo no mercado. E os fundos de papéis, eles estão com bom desconto. Então, a vantagem, assim, é que, olhando agora a médio prazo, a tendência é que com os juros cada vez mais baixos, a inflação comece a dar um sinal de vida. Então, ela deve se recuperar um pouco. Pelo menos sair do campo negativo, começar a ir positivo, começar a subir um pouquinho. E esses fundos tendem a se recuperar com isso. Então, são fundos que estão com uma boa rentabilidade e têm uma perspectiva boa para médio prazo, né? Como é o caso do FXC, que eu citei. Tem o VRTA também, que é outro fundo muito bom. Tem os fundos da Kinea. Tem o JSRE, que eu também já até comentei no fórum. É um excelente fundo. Então, assim, tem muitos
fundos de papéis bons que vale a pena realmente acompanhar Eu agora. acho que a gente podia montar uma carteirinha lá na Pense Rico Express, lá de FII de papel. O que você acha? Você acha que rola? Consegue? Isso aí pra Eu acho nós? que hoje, sim, acho que hoje em dia isso vale a pena mesmo. Está valendo muito a pena olhar isso com esse tipo de fundos com carinho, principalmente comparando ali com o valor patrimonial, tentando pegar ele próximo ou abaixo do valor patrimonial, que dá para fazer que eles, vira e mexe, eles têm uma oscilação maior. Então, eu acho que vale a pena mesmo ficar de olho nisso. Seria interessante. Eu acho aí que esse cenário aí econômico até o final do ano que vem deve permanecer. Agora, com a entrada de um novo presidente, a gente não sabe o que o cara vai colocar lá na Casa Civil, lá no Banco Central, essas coisas e tal. Verdade. Aí fica meio complicado, né, pra gente se posicionar num fundo desse aí, tem que ficar de olho, né? É investir e ir acompanhando os indicadores econômicos, né? Não é comprar e esquecer, não, igual os de tijolo, não, né? Esses daí realmente tem que ter um acompanhamento de perto, viu? Porque eles dependem muito de, não só você tem a nota de crédito dentro deles, né, como você também tem essa variação dos fatores, como inflação, CDI. Tanto que tinha muitos investidores que estavam comprados já em fundo de papel, começaram a ver seu valor caindo, caindo, e não entendiam por quê. Mas era só você olhar, por exemplo, a inflação, o CDI, ver com o que ele estava atrelado, que você entendia o porquê ele estava caindo. A inflação vindo decrescente, a taxa de juros caindo, eles também foram penalizados com isso. Agora, com esses indicadores estabilizando, acho que a tendência é só a médio prazo é a recuperação e esses fundos voltarem a performar bem. Uhum. E agora um ponto que você tocou aí, que realmente os fundos de papel aqui no Brasil, aliás, fundo de papel não, fundo de tijolo aqui no Brasil é tão difícil. Eu fiz um artigo nesse domingo agora passado, falando da minha venda que eu fiz o mês passado do edifício Galeria. Eu saí dele, até mandei uma mensagem para você, né, perguntando se que você estava mais por dentro dos FII do que eu, se você tinha algumas dicas aí. Acabou que eu entrei num outro de hospital, mas, cara, foi tipo assim, paguei caro por uma parada que eu vejo que tem até um certo risco, mas estava difícil de conseguir achar uma outra alternativa, porque os FII aqui no Brasil estão muito caros, cara, assim, comparado, sei lá, cara, eu acho que a alternativa vai ter que ser alguma coisa desse tipo aí mesmo. Partir para algum FII de papel, talvez, para dar uma diversificada na carteira, porque tá difícil, tijolo É, não tá dando não. eles subiram muito. Hoje em dia você não tem mais um fundo de baixo risco que esteja pagando bem. Ou sim, ou você vai para um fundo de baixo risco que vai te dar um yield baixo, ou você começa a correr um pouco mais de risco para ter um dividendo maior. Você não tem mais como fugir agora. É. Acho que a galera descobriu sobre os FII, né? E aí tá todo mundo. Na verdade, acho que também essa volatilidade aí que a gente até comentou aí por conta da reforma da Previdência e tal, muitas vezes isso aí foi afastando o pessoal das ações e aí o pessoal foi migrando para os FII e o FII, como tem um pouco mais de estabilidade, acabou que ficaram Eu estacionados lá. mesmo fiz isso, né? Minha carteira chegou a ser quase, sei lá, 2/3 fundo imobiliário. Mais do que isso até. Né? Bom, para a gente rematar aí, é, a gente queria que você falasse aí sobre a Rumo, né? A Rumo é uma empresa de logística, mas depois você pode até dar uma explanada maior sobre ela aí. Você acha aí que todo ano, né, o pessoal fala que agora é a hora da Rumo. Agora a Rumo vai tomar o rumo, né? E nunca toma o rumo. Você acha que agora ela vai tomar rumo ou é mesmo mais uma especulação aí do mercado? A Rumo é uma empresa de transporte ferroviário, né? É a maior da América Latina, ela é do grupo OL, né? E é uma empresa que realmente todo ano algum gestor assim vem falando dela e tal. Mas é uma empresa que assim, a maior parte dos resultados dela são prejuízos. E ela demanda investimento, capital de investimento muito grande e assim, a manutenção e até para só para manutenção, expansão do serviço, tudo muito caro. E ela depende muito também de subsídios do governo. E, além disso, a maior parte do transporte dela, 70% é soja e milho, então ela ainda está exposta nesse agronegócio, né, que também que é algo muito volátil.
Então, uma empresa assim, que é difícil, assim, quando você pega o caso onde ela trabalha, é interessante, porque ela faz transporte ferroviário de itens básicos assim de consumo. Então, por esse Mas o lado, problema é o famoso custo Brasil, talvez seja o problema dela. então, eu acho que isso é a maior dificuldade que a empresa tem, é que ela está no Brasil, né? Mas talvez se arrancasse ela fora e ficasse nos Estados Unidos, aí desse Caramba, os caras iam voar abaixo. E a empresa está com uma dívida muito grande, estava uma dívida líquida 4 vezes o EBITDA. Agora ela Caraca. fez, mês passado ela fez um aumento de capital, eu acho que agora vai cair para 3 vezes essa relação. Mesmo assim é muito grande, porque o CAPEX dela é muito grande, né? Ela demanda muito dinheiro. Então, É assim, complicado. é, Teve eu não. um, teve um leitor que chegou a me mandar mensagem no WhatsApp esses dias. Ele é até lá do sul, lá, mexe com essa questão aí de plantação. Ele falou que trabalha exclusivamente com isso. Ele perguntou comigo se eu conhecia algumas empresas desse setor nos Estados Unidos e tal. E eu até lembrei aí do Brasil também, né? A gente tem algumas empresas na bolsa aí que são estritamente ligadas aí ao setor de agronegócio. Essa Rumo aí, como você falou, será que o cara que tivesse interesse valeria a pena dar uma olhada ou ela é muito ruim mesmo, melhor deixar quieto? Porque já que você falou que ela trabalha direto com agronegócio ali, pode ser interessante para quem queira ir investir no Brasil, já que o Brasil, assim, tem um agronegócio muito forte, né? A empresa esse ano está se reestruturando, né? Então ela fez esse aumento de capital para diminuir a dívida. Tá, tem um outro empréstimo que ela já planejou com o BNDES, se não me engano, de 3 bilhões, alguma coisa, que vai diminuir ainda mais o custo da dívida dela. Então, assim, ela está tentando se reestruturar. O problema realmente é o CAPEX, que é muito elevado, tem que investir muito todo ano para tentar manter, pelo menos, ou expandir seu negócio. Então, assim, é uma empresa, ela não é ruim, cara. O problema dela, eu acho que é isso que você falou, é o custo do Brasil, onde ela está inserida. Mas, assim, eu acho que para acompanhar, assim, pode ser atrativo. Agora, do ponto de vista de valor, ela não tem a menor chance de entrar em alguma carteira. É mais um investimento especulativo ali, para crescimento, visando, assim, uma carteira de risco, aí tudo bem, acho que pode acompanhar, pode até entrar, mas fora isso é uma empresa difícil. Complicado, né? Inclusive, já comentou do custo do Brasil, eu lembrei de um negócio que aconteceu lá no Senado brasileiro, lá, no Senado não, no Parlamento, lá no Parlamento, cá na Câmara. Pô, tô embolando tudo aqui. Falei tudo menos o que eu queria. A Gleice Hoffmann, que é do PT, né? Ela é deputada, né? Ela foi lá, fez aquele discurso petista lá, né? De que vocês destruíram a Petrobras. Como se fosse o Temer que tivesse ficado esse tempo todo lá. E aí ela foi lá e falou que o custo para tirar o barril de petróleo lá do fundo do mar era $6. Nossa. Aí tal, falou um monte de outra merda lá. E aí, tipo, um outro deputado lá do PSDB, que não me lembro o nome agora, pediu a palavra lá, aí o cara que estava presidindo lá deu. Aí ele começou a refutar ela, tipo, bater tudo que ela estava falando. No final, ela assim, meio que saiu de cima lá e foi embora, não aguentou ouvir como todo petista. Mas, de modo geral, ele disse o seguinte, que ela tava falando muito besteira lá em cima. Primeiro que não foi o Temer que destruiu a Petrobras, que foram eles que ficaram lá tanto tempo. E depois que, sim, o custo de tirar o petróleo é €6, mas é o custo só para tirar o petróleo do fundo do mar e trazer aqui para cima. Quando você É. coloca o custo operacional da parada toda, e aí eu tenho até um artigo lá no blog, no qual eu falo sobre por que eu não invisto na Petrobras. É justamente porque o petróleo brasileiro é muito caro comparado ao petróleo lá das areias árabes lá. E aí ele falou o seguinte, que quando você coloca esse custo operacional todo, que é tirar o petróleo daqui e colocar até a porta do cliente lá, o petróleo brasileiro vai para 50 e poucos euros o custo. Então, realmente, assim, o custo É. operacional no Brasil é um empecilho gigantesco, especialmente na Petrobras, né, que é uma estatal e provavelmente é meio difícil dela poder se reestruturar, né, demitir,
reduzir quadro de funcionários, para baixar um pouco esse custo, né? É um pouco mais complexo isso aí dela. Inclusive, o Pedro Parente tem feito um se vira nos 30 lá na empresa, que tem conseguido melhorar muito a eficiência dela, mesmo com toda aquela dificuldade que ele tem numa estatal, né? Mas o problema aqui do petróleo brasileiro é essa questão aí do custo final, né, vamos dizer, do custo do barril final. Não tem como competir com os árabes, cara. Eu cheguei à conclusão de que é impossível. Os caras têm um custo, se não me engano, eu coloquei no artigo lá o custo que o árabe tem para tirar o petróleo da areia. Acho que é 5 ou 9 euros, uma coisa assim. Enquanto que a média aí, na época que eu fiz o artigo, talvez hoje possa ser um pouco diferente, mas na época que eu fiz o artigo, o Brasil estava com 62 euros, a Rússia com 50 e pouco, aí os Estados Unidos girava em torno de 40 e poucos euros o custo do barril. E tipo assim, como é que você vai concorrer sendo que você sabe que tem um cara que tem uma quantidade gigantesca de petróleo e com um custo de 9 euros? Ele quebra você a hora que ele quiser, cara. Não tem nem o que questionar quanto a isso. Pois é, a mesma coisa que a gente concorrer com produtos, tipo equipamentos chineses e tudo, não tem como, cara, é surreal. É mais ou menos nessa vibe mesmo. Bom, beleza, acho que deu pra gente explanar aí os principais pontos aí que rolou desde o nosso último Papo Rico aí. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar aí, quiser falar. Não, acho que foi. Eu queria só citar uma coisa engraçada que aconteceu essa semana, falando nessa vibe aí de Petrobras, não sei se você ficou sabendo. Você conhece o Pedro Cardoso, aquele ator, que tá até morando lá em Portugal, né? Do Grande Família. Isso. Ele tá já há uns anos morando em Portugal e veio pro Brasil semana passada fazer entrevista e tal. Eu vi no YouTube uma entrevista que ele foi no, sabe, aquele canal Brasil, que é da estatal, que eles criaram, não sei o quê. Uhum. Aí, moça, vou apresentar aqui o Pedro Cardoso, não sei o quê, dele. Ele falou, olha só, eu cheguei aqui, fiquei sabendo que os funcionários da TV estão em greve, o governo não está pagando, então eu vou levantar e vou embora em solidariedade a eles. Ele cumprimentou a moça assim, foi embora da entrevista. O que eu queria falar é assim, que ele, antes disso também, ele falou assim, porque isso aqui é a casa do povo brasileiro, então a gente não pode admitir isso, não sei o quê. Ele é meio tretado com a Globo, né? Ele já viu umas críticas deles aí, meio que uns vídeos ele falando as paradas dos globais aí, né? Tem uma entrevista que ele fala, né, que ele teve um projeto depois, que ele levou pra Globo, mas a Globo não quis, ele tentou levar para um monte de emissora, mas ninguém quis, né? Ele falou até que tentou tudo quanto é tipo, né? Ele falou que tentou fazer o cara bravo, ele chegava e jogava o projeto assim, toma aqui essa porra, vai pegar ou não vai? Não sei o quê. Tentou fazer o cara, tipo, humildão, chegava, pô, você não quer esse projeto? Dá uma olhada aqui, por favor, então. Mas voltando a jogar do Canal Brasil, cara. Então, assim, cara, falar que isso é casa do povo é brincadeira, né? Tipo, uma empresa que, assim, que ninguém assiste, o Ibope deve ser 0,1 no pico, custa milhões de reais todo ano, dinheiro do contribuinte, que poderia ser lá usado em saúde, educação, qualquer outra coisa que funcionasse. E é só propaganda política, né? Vai falar, pô, casa do povo, pô, pisou na bola, né, Pedro Cardoso? Menos, né, cara? Pô, isso é casa do povo nada, cara. É um canalzinho porcaria que a gente é obrigado a bancar, que poderia estar bancando coisas muito mais úteis, né? Então, mesmo assim, não banca nada, fecha isso daí, devolve dinheiro pro contribuinte, diminui imposto, sei lá, né? Você viu? Falando nisso, você viu a entrevista do Bolsonaro aí com a repórter da Globo? A repórter começou a atacar ele, igual os caras estavam atacando o Trump, né? E ele pegou e falou, não, continua desse jeito aí que você tá fazendo, porque vocês têm 40% da audiência, mais 80% da verba do governo. Eu vou ser justo com vocês quando eu chegar à presidência. Eu vou dar 40% da verba só. A menina ficou de bico calado, mano. Aí, ele é muito doido, velho. Agora que o nego vai cair, eu falei, cara, agora que a Globo vai cair de pelo nele mesmo. Igual fazem com o Donald Trump, né? Essa semana eu li também uma coisa. Os caras não tem que falar o Donald Trump, eles pegaram assim falando. A manchete era. Será que o Donald Trump está usando uma dentadura? Tipo,
Cara, os caras pegam aquela coisa besta pra querer falar disso na Globo, cara. Isso é da Globo. É foda. Não, cara, mas influencia, cara. Você acha que influencia? Eu vou te falar, a minha esposa, ela veio hoje de manhã falando comigo. Você viu o que o Donald Trump fez? Ele matou um monte de gente lá na Palestina, lá na faixa de Gaza. Eu falei, como que ele matou? O cara só reconheceu Israel, não foi o cara que matou, pô, foi os malucos lá que mataram. A culpa é dos palestinos, não é do Trump, não, a culpa é do Trump. Ele que é o culpado disso. Eu falei, pô, mano, o cara não fez nada, pô, só reconheceu os malucos lá. É fogo, cara. Brincadeira, meu. Fake news, né? Tá Fake rolando news, mas, solto, né? mas cara, manipula ainda. Tem muita gente que é influenciada aí por esse movimento esquerdista aí, né, da mídia, né? Pior que é mesmo. Mas, enfim. Aqui, de modo Mas geral, é na isso aí. bolsa, eu acho que a galera é mais voltada pro viés de direita, né? Pelo menos pelo que eu acompanho aqui, a maioria do pessoal aqui da Uhum. blogosfera, muitos leitores, é muito difícil você ver um maluco aqui que esquerdão mesmo, assim, né? A maioria é pró-mercado, né? Então acaba sendo mais de direita, né? Que já entende que o mercado funciona, né? É, Não vem aquele papo de contra o capitalismo, todas essas besteiras aí que discutem. Né? é complicado. Bom, os assuntos aí de política tá maneiro aí, e eu acho válido a gente misturar um pouco aí essas políticas aí com a bolsa, porque acaba influenciando de modo geral, né? Sim, Não tem como você investir sem misturar política ou economia, sem, enfim, um pouco do social, né? Porque tudo tá ligado com a economia. ainda mais aqui no Brasil, né? Totalmente, muito mais dependente. Né? Exatamente. Então, às vezes, o cara faz uma cagada lá na política que ferra a nossa vida e as ações completamente. Você vê aí, o próprio, quem citou aqui da reforma da Previdência, né? Muitas vezes, alguns aqui nem recebem, nem são afetados em nada pela Previdência diretamente, né? Mas acaba sofrendo na bolsa por conta disso. Verdade. Mas beleza, Cadu. Acho que foi maneiro o papo. Vamos ver quais as novidades que a gente vai ter para a próxima semana. Beleza? Beleza, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.